Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, maravilhoso Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos, Senhor, porque em nome de Jesus, o Senhor nos dá um tempo para que a gente se prepare, para que a gente se habilite, para que a gente manuseie as armas espirituais, em nome de Jesus, para que nós possamos passar pelo dia da nossa cruz, o dia em que nós seremos levados por situações difíceis. O Senhor nos prepara para que nós possamos nos manter firmes, fiéis ao Ti, Criador dos céus e da terra. Para que nós possamos passar por essas situações sem praticar o que aqueles líderes praticaram. O que muitos líderes da nossa época vão fazer também, meu Pai. Líderes de igreja, meu Pai, vão fazer. Porque eles vão adorar tanto o cargo deles, eles vão adorar tanto a igreja deles, eles vão adorar tanto o ministério deles, eles vão adorar tanto o status que eles têm diante das pessoas, que eles vão chegar ao ponto de fazer coisas que te desagradam, vão praticar atrocidades, meu Pai. Porque o coração deles não está no Senhor. O coração deles não ocupa o Senhor como em primeiro lugar. No coração deles o que ocupa é a vontade deles e aquilo que eles receberam para viver. Eles colocaram o coração deles nas coisas que o Senhor deu para eles e depois se afastaram de ti. Eles ficaram com medo de entregar para o Senhor aquilo que o Senhor deu para eles, sendo que o Senhor tinha coisas muito superiores. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eles se tornaram inimigos do Senhor. Por tempos, aqueles líderes religiosos serviram ao Estado, serviram ao governo que havia naquela época, serviam àqueles que detinham o poder naquela época. E se esqueceram do Senhor, não te buscaram, não te adoraram, não te glorificaram. Eles confiaram em homens mais do que no Senhor. E por confiar em homens, meu Pai, eles foram invadidos por espíritos imundos, eles foram tomados por espíritos imundos. O entendimento deles, o conhecimento deles foi distorcido por demônios, ao ponto de eles não enxergarem a bênção que estava perto deles, que ia dar para eles algo superior. Ia dar algo para eles que era muito superior que aquele governo que eles tinham religioso. Ah, meu Pai, quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Quantas pessoas recebem do Senhor alguma coisa e depois começam a idolatrar essas coisas? Ao ponto de até mesmo trocar o seu Deus, ao ponto de criar um Deus para si, só para não perder aquilo que o Senhor deu para eles com medo. Porque eles não têm entendimento, não têm conhecimento, meu Pai, que o que o Senhor tem reservado para nós é superior a essas coisas que tem na terra. Eles não compreendem, meu Pai, e são seduzidos pelas riquezas, são seduzidos pelas coisas que lhes são oferecidas pelo próprio diabo. E acabam, meu Pai, se deixando corromper por esses demônios, por esses espíritos demoníacos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, enquanto eu viver, Senhor, ter o meu coração em Ti, ter a minha mente em Ti, a despeito do que aconteça na minha vida, a despeito do que se levante na minha vida, eu permanecer fiel a Ti, eu permanecer guardando o que é mais importante, que é a vida eterna que o Senhor tem reservado, guardando o que é mais importante, que é a comunhão com o Senhor, o Teu Espírito Santo se movendo na minha vida. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não seja contaminado como o mundo está sendo nos meus pensamentos, contaminado como o mundo está sendo nos meus sentimentos. Porque eu sei que se eu permitir que a contaminação nos meus pensamentos e sentimentos entrem, meu Pai, eu vou ser desviado, eu vou ser tirado da Tua presença e vou ser levado por caminhos que são de espíritos imundos. E eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro, meu Pai, ter pouco contigo, viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mais obediente a Ti do que ter muito e me desviar, do que ter mais do que eu preciso, Senhor, mas acabar me desviando do Senhor. Não que seja errado ter, meu Pai, não é isso. Mas se em nome de Jesus no meu coração o Senhor percebe que se eu vier a ter coisas demais, se eu for abençoado demais nas coisas materiais,
nas coisas dessa terra, e eu for me desviar da tua presença, e eu for não me manter íntegro ao Senhor e fiel ao Senhor, eu prefiro, meu Pai, que o Senhor me mantenha com pouco. Eu prefiro que o Senhor feche as portas. Eu prefiro que o Senhor me mantenha, meu Pai, fiel a Ti, fiel ao meu chamado, fiel ao propósito, ao script que o Senhor tem escrito para a minha vida, meu Pai. Eu prefiro do que ter coisas nessa terra e ser corrompido por elas. E ser corrompido por elas. Eu prefiro não ter igreja aberta, meu Pai, do que ter uma igreja e ser corrompido por esse sistema que nos obriga a praticar coisas para manter um ministério aberto, que fere os teus princípios. Se é para abrir ministério e para abrir igreja, para agir como esses líderes que valorizavam mais o que eles tinham, meu Pai, do que o próprio Senhor e a sua vontade, meu Pai, que em nome de Jesus eu nunca abra uma. Mas se eu vier abrir uma igreja para o Senhor, meu Pai, que todas as pessoas que entrarem lá fiquem cientes de que elas terão que te buscar, elas terão que te adorar, elas terão que buscar o Senhor e correr atrás de fazer discípulos e seguir a tua vontade. Eu não quero de maneira alguma, meu Pai, extorquir delas, tirar qualquer recurso delas, com intuito e desculpa de que é para o teu reino avançar. Eu acredito, meu Pai, que o seu reino avança com o trabalho das pessoas, com a participação das pessoas em fazer, e não elas centralizarem em mim, e elas investirem em mim para que seja feito o teu reino, meu Pai. Eu não acredito nesse modelo de igreja. O modelo de igreja que eu acredito é o que o teu filho ensinou. O modelo onde ensina a pessoa a buscar a Deus e depois libera ela para ir buscar a Deus. Sem precisar de tudo isso que as igrejas criaram. Sem precisar de tudo isso que as igrejas criaram. Por isso, meu Pai, me mantenha neste caminho, formando discípulos para o Senhor, ensinando eles a formar discípulos para o Senhor e assim sucessivamente. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu conseguirei ter uma vida com mais qualidade. Eu terei uma vida com mais abundância. Eu terei mais tempo para poder te adorar, para poder te buscar. Eu terei mais tempo para poder ficar com a minha família. Eu terei mais tempo para poder buscar coisas que realmente eu precise, sem necessidade de me tornar alguém que é viciado nessas coisas e viver dela, meu Pai, como muitos hoje nós vemos. Eles são viciados no seu trabalho, eles são viciados em dinheiro, eles são viciados em coisas. Eles não conseguem ficar sem coisas, meu Pai. Se o Senhor levar eles para o deserto, eles entram em desespero. Se o Senhor levar eles para o deserto, meu Pai, eles entram em desespero. Eles te desonram. Meu Pai, eu não quero esse tipo de igreja para mim. Eu quero uma igreja onde eu forme as pessoas para te adorar e te servir e elas façam o mesmo. É esse tipo de igreja. Que no máximo 12 pessoas ministradas por mim, que elas também depois ministrem as suas 12. É só isso, meu Pai, que eu quero. E não quero depender dos dízimos, das ofertas delas. Eu não quero estar no mundo alcançando lugares altos no mundo, mas ser corrompido. Ser corrompido por esse sistema. Ser corrompido nas minhas ações e nas minhas atitudes. Não, meu Pai, eu quero me manter fiel a Ti. Se o Senhor tem reservado para mim lugares altos e eu não venho a se corromper, libera. Libera, eu tomo posse, eu aceito de bom grado. Mas se a corrupção vai entrar em mim porque o Senhor conhece o meu futuro, conhece os meus pensamentos e os meus sentimentos, se a corrupção for entrar no meu coração e eu me desviar da tua presença, do teu caminho, da tua vontade, eu prefiro não ter essas coisas. Prefiro levar uma vida simples, onde eu possa fazer todas as coisas sem que eu perca as coisas que o Senhor tem para a minha vida, sem abrir mão dos teus valores, dos teus princípios. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser como teu filho, nos enche da tua glória para que nós possamos ser como teu filho, que ao passar por essa situação tão difícil, tão dolorosa, tão vergonhosa, ele não perdeu o foco do que o Senhor tinha para a vida dele, não perdeu a paz. Ele permaneceu fiel, ele tinha tanta certeza de que o Senhor estava com ele.
Ele tinha tanta certeza de que o Senhor ia honrá-lo, ia justificá-lo. Ele tinha tanta certeza de que o Senhor ia fazer algo grandioso na vida dele, meu Pai, que ele não resistiu ao que o Senhor estava fazendo de maneira alguma. Ele aceitou o chamado dele, viveu o propósito, cumpriu o chamado dele. Hoje está sentado à direita do Senhor. Hoje ele tem toda a autoridade sobre os ombros dele. Hoje ele está governando e separando aqueles que te amam, que te servem, que te adorem. Sim, aqueles que te adoram. Sim, meu Pai. Por isso nós te pedimos, levanta pessoas com esse mesmo foco. Levanta pessoas nesta terra, meu Pai, com o mesmo sentimento. Um sentimento de buscar qual que é o teu chamado para eles. De saber qual que é o teu propósito para a vida deles. Nós não queremos, meu Pai, uma igreja de pessoas que não sabem para onde vão, o que querem, o que desejam, o que tem que o Senhor tem para a vida delas. Meu Pai, isso não é igreja, isso é só um amontoado de gente. São ossos secos, amontoado de mortos, mortos espirituais. Meu Pai, nós não queremos esse tipo de igreja no Brasil. Nós queremos uma igreja no Brasil, meu Pai, onde as pessoas têm ciência do que sabem que o Senhor tem para eles. Eles têm certeza daquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles. Nós queremos uma igreja no Brasil, meu Pai, em que as pessoas são guiadas pelo Teu Espírito Santo, guiadas pelo Senhor e não por líderes de igreja, e não por ministérios. Meu Pai, nós queremos uma igreja no Brasil de pessoas que te amem tanto, que não conseguem ficar um dia sequer sem te buscar, sem te adorar, sem glorificar o Teu nome, sem sentir a Tua presença e o Teu Santo Espírito. Nós queremos uma igreja no Brasil onde as pessoas, ao andarem pelas ruas, meu Pai, os demônios temam, os demônios se afastem, os demônios saiam de perto porque sabem que essa pessoa tem comunhão com o Senhor todos os dias. Elas têm autoridade nas suas vidas todos os dias. Nós queremos destronar Satanás nesta terra, meu Pai. Nós queremos tirar os demônios desta terra, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, libertar os filhos das trevas que querem te adorar e te servir. E quanto àqueles que resistirem, faça o Senhor o que quiser com a vida deles. Mas que eles entendam que há um Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. E que esse Deus reina no Brasil. Esse Deus governa no Brasil. E aqueles que não se sujeitarem a este reino vão sair perdendo. Mas aqueles que aceitarem o teu reino, o teu governo, abandonando igrejas hipócritas, mentirosas, líderes religiosos que enganam, extorquem as famílias, que essas pessoas, meu Pai, possam dar testemunho na terra para ti. Sim, meu Pai, que as pessoas tenham a certeza no seu coração de que o Senhor está com elas a tal ponto que toda dependência de qualquer outra coisa que não seja o Senhor seja arrancado do coração delas. Meu Pai, nós oramos por aqueles que ainda estão sem conhecimento do Senhor e sem entendimento do Senhor. Antes que o Senhor volte e traga a tua ira sobre a vida deles, nos ajude para alcançar essas vidas. Nos ajude para ministrar essas vidas. Nos ajude para tirá-las das garras do inferno, das trevas e trazê-las para a tua maravilhosa luz. Meu Pai, o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador. Ajuda essas pessoas que estão adorando deuses criados, meu Pai, a te conhecerem. Abre o entendimento delas para perceberem a mentira dos líderes das suas igrejas. Para perceberem aqueles líderes que são hipócritas, que são falsos, que são mentirosos, que são enganadores. Para que eles se arrependam, para que eles mudem o seu comportamento e para que eles possam entender que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor governa sobre o Brasil. Por isso a tua igreja, meu Pai, seja levantada em nome de Jesus até o fim desse jejum. Uma igreja pronta para a guerra, guerra espiritual. Uma igreja pronta para ir para a cruz. Pronta para ir para a cruz, sem murmurar, sem reclamar. Que ela tenha tanta certeza de que o que o Senhor tem reservado para eles depois da cruz é superior, que elas não abandonam aquilo que o Senhor deu como direção para elas.
Esse tipo de igreja que eu quero no Brasil, Senhor. Uma igreja onde você encontra as pessoas adorando a Deus a todo instante, a todo minuto, nos lugares onde vão, nas ruas, glorificando o nome de Deus, cheias do Espírito Santo, nos trabalhos, onde eles estão nas suas empresas. Que a tua glória invada cada empresa, que a tua glória invada cada escola, que a tua glória invada as faculdades, que a tua glória invada a cultura deste país, tirando essas doutrinas de demônios. Que a tua glória invada, meu Pai, em nome de Jesus, a política, invada Brasília, ao ponto de que aquelas pessoas que adoram demônios, que têm desvio de personalidade, de caráter, que elas se arrependam, que elas se envergonhem das práticas que estão praticando, das leis que estão criando. Que caia por terra toda ação demoníaca, meu Pai, nesses ambientes. Que caia por terra nas famílias toda ação de demônios que levam as pessoas a usarem coisas e a fazerem coisas que desagradam teu nome, que ferem os teus princípios. Meu Pai, é esse tipo de Brasil que nós estamos orando. Nós estamos orando para um Brasil que realmente te ame, que te adore, que o Senhor realmente seja a pessoa mais importante na vida deles. E por causa disso eles receberão a recompensa que vem do Senhor em suas vidas. A libertação, a cura, essa dependência, meu Pai, de remédios, essa dependência de planos de saúde, essa dependência da medicina mais do que do Senhor, meu Pai, nós derrubamos por terra, nós declaramos que vai cair por terra esse espírito maligno que tem roubado a vida das pessoas, fazendo elas acreditarem mais em homens do que no Senhor. Esses demônios que têm seduzido as pessoas para acreditarem mais em homens do que no Senhor. Homens que prometem e não cumprem, não fazem. E quando o Senhor faz, eles dizem que foram eles. Essa mentira do inferno que engana as pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, é impossível as pessoas terem uma vida com qualidade saudável sem ter comunhão com o Senhor, sem ter o Teu Espírito Santo, sem ter uma vida no altar contigo. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos para que essa igreja se levante no Brasil. Uma igreja cheia da tua autoridade e do teu poder, para que nós possamos pregar o teu evangelho em toda a terra e o Senhor traga o fim e estabeleça o reino aqui. Nós não queremos poder, não queremos glória, não queremos essa terra para nós, nós não queremos nada do que tem nessa terra, meu Pai, a não ser para que o teu reino avance, para que o teu governo venha, para que o Senhor volte, Jesus, em glória e estabeleça o teu governo e o teu reino neste planeta maravilhoso, na terra, e todas as pessoas possam gritar e clamar que só o Senhor é Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, estamos no jejum de João 19 de 21 dias. Amém? Abra sua Bíblia no capítulo 19 de João. Abra sua Bíblia no capítulo 19 de João. Isso mesmo. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer. Ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo
e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico era Gábata. Era o dia de preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas, o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorteios pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar? Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Conforme nós estamos vendo aqui, Jesus agora estava já no momento finalmente de cumprir o chamado dele. Finalmente de
terminar com aquilo que Deus havia dado para ele como propósito. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jesus, havia necessidade de Jesus passar por todos esses processos que nós vimos. É impossível você poder viver algo da parte de Deus que é superior a esse plano que a gente vive, que é muito melhor do que essa vida que nós levamos, que é muito melhor do que qualquer coisa que existe nessa terra. É impossível você viver o propósito de Deus, querer viver algo que Deus tem reservado para a tua vida, sem respeitar os processos que Deus vai permitir que você passe. A maioria das pessoas, muitas vezes, elas não conseguem permanecer fiéis a Deus, não conseguem cumprir o propósito de Deus, simplesmente porque elas não sabem o que Deus tem reservado para a vida delas depois dos processos. Elas focam naqueles momentos que elas estão vivendo, elas focam naqueles instantes em que elas estão vivendo, porque se você analisar aqui, o que Jesus passou, foram poucas horas que Jesus passou com relação à vida dele, que ele teve, e com relação a depois a vida eterna que ele recebeu. Isso é, foi só um período da vida de Jesus em que ele passou por esse processo de crucificação, mas tinha reservado Deus para ele, o Criador dos céus e da terra, algo superior. E muitas vezes nós hoje não conseguimos respeitar os processos de Deus, aceitar os processos de Deus, ou tem gente que é tão maluca, mas tão doida, que ela cria coisas malignas na vida dela, dizendo que é coisa de Deus. Por exemplo, tem pessoas que se machucam, que se ferem, que andam de joelhos para ferir os seus joelhos, achando que Deus vai aceitar esse tipo de coisa dela. Meu amado e minha amada, entenda. Não é você que tem que sofrer. Não é você que tem que criar o seu próprio sofrimento. Não é você que tem que procurar, como diz no mundo, né, sarna para se coçar. Isso é você ficar fazendo coisas para que venha sofrimento na tua vida, para que você seja justificado por Deus. Não é isso. Deus não quer que você sofra. Porém, como nós vivemos num mundo aonde é regido por um demônio, por um espírito maligno, nós vamos passar por tribulações. Você está entendendo? Mas essas tribulações, de maneira alguma, devem ser afligidas à tua vida por você mesmo. Ou você deve provocar as suas próprias aflições para que você possa viver o processo de Deus. Isso não é de Deus. Você fazer com que você passe por situações ou se automutilar, se ferir, se machucar, ficar praticando e fazendo coisas que não são de Deus, isso não vai te dar o que Deus tem reservado para a tua vida. Você precisa entrar na presença de Deus, na glória de Deus, para que você possa saber o que Deus tem reservado para a tua vida. Existe uma grande diferença entre você fazer as coisas e o próprio Deus fazer as coisas. Existem pessoas que muitas vezes elas criam seus próprios sofrimentos, elas buscam seus próprios sofrimentos, elas seguem os seus próprios caminhos e acham que estão debaixo do propósito de Deus. Mas não é isso que Deus está dizendo. Porém, existem pessoas que estão buscando a Deus, estão falando com Deus, estão tendo comunhão com o Criador dos céus e da terra, e automaticamente Deus revela para eles o que vai acontecer com eles para eles ficarem firmes nesse posicionamento. É uma grande diferença isso. Por isso, existem pessoas que, na verdade, elas estão sendo atormentadas por demônios para passar por situações difíceis, desertos na vida delas. Há uma grande diferença de você buscar, entendeu? A Deus e receber de Deus uma direção e você está sendo atormentados por espíritos imundos para viver uma situação. Por isso, nós podemos perceber aqui em Jesus que ele tinha paz. Jesus, mesmo passando por tudo que ele passava, ele tinha paz no coração dele. E isto é o que nos difere das pessoas que estão sendo atormentadas por demônios. Quando Deus está com você, Deus te avisa antes o que ele vai fazer, ele te comunica, ele te mostra o que ele vai fazer, o que vai acontecer com você, e ao mesmo tempo Deus fica com você nesses momentos difíceis, te confortando, te consolando, te dando a capacidade para passar por essa situação em honra, em glória.
uma pessoa que está sendo atormentada, quando ela passa por situações difíceis, ela muda totalmente o seu comportamento. Ela começa a ficar atormentada ao ponto de começar a murmurar, começar a reclamar, começar a agir de uma maneira fora da vontade de Deus. Ela começa, inclusive, a abrir mão de valores de Deus. Para quê? Para que ela possa justificar o que ela está passando de dificuldade na vida dela. Conforme nós lemos aqui, estamos meditando na palavra de Deus, este processo em que Jesus estava passando, se você atentar para a vida dele, se você atentar para o comportamento de Jesus, você vai perceber, Jesus permaneceu em paz, Jesus permaneceu fiel, Jesus permaneceu com foco naquilo que Deus deu para ele para viver, sem mudar o seu comportamento, sem mudar os seus pensamentos, sem mudar aquilo que ele pregava e que ele falava a respeito de Deus. Uma pessoa, quando ela é atormentada, ela não faz isso. Ela começa a mudar de Deus, mudar de igreja, mudar de ministério, a fazer coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. Ela age de uma maneira totalmente irresponsável no que se refere ao seu chamado diante de Deus. Se você perceber aqui, olha, Pilatos mandou açoitar a Jesus. Pilatos mandou açoitar a Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram a Jesus com uma capa de púrpura, né, para zombar da cara dele. Chegando-se a eles, dizia, olha, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus. E batiam no rosto dele. O Jesus tinha tudo para abandonar a cruz. Jesus tinha tudo para desistir daquilo que Deus tinha dado para ele como propósito. Quando você está atormentado para o demônio, se acontece algo desse tipo na tua vida, você age totalmente diferente. Você não consegue manter a postura, você não consegue manter a sua personalidade ali naquele momento. E olha que Pilatos, por diversas vezes aqui, ele tentava livrar a Jesus. Por diversas vezes, Pilatos, que era o governador, aquele que, olha, ele tinha poder, ele ocupava uma posição ali dentro, e ele tinha mais desejo de salvar Jesus, de tirar Jesus daquela cruz, ele tinha mais compaixão de Jesus do que estava acontecendo do que os próprios líderes a quem Deus fez aliança. Meu irmão, quando você estuda na Bíblia, minha irmã, você estuda na Bíblia, você analisa o povo judeu, o povo de Israel, foi um povo que Deus fez aliança com eles para dar a eles o poder e a autoridade para se tornar uma nação que realmente fosse um espelho para todas as outras nações. Mas a falta de posicionamento deste povo, a falta de realmente levar a sério as coisas de Deus, levaram esses povos, esse povo aqui judeu, a se tornarem inimigos, a se tornarem contra, a batalharem contra as coisas de Deus, pensando que estava fazendo as coisas de Deus. Isso é para você entender como é sério as coisas de Deus. Muitos líderes de igreja hoje, eles acham que abrir uma igreja, colocar membros lá dentro, pedir dízimos e ofertas, ficar abrindo mais igrejas, enfim, fazendo esse tipo de coisa, eles vão conseguir vencer essa guerra espiritual que está acontecendo. Mas, na verdade, se você for analisar, o próprio diabo está usando eles, os próprios líderes das igrejas, para prosperar o reino das trevas. Sim, por quê? Porque os líderes das igrejas convidam pessoas para suas igrejas e elas continuam a mesma. Elas não continuam com nenhum compromisso com Deus, com o Criador dos céus e da terra. Elas têm compromisso com o ministério, com a igreja, com o líder da igreja. E isso é um perigo, porque estas mesmas pessoas, por não estarem bem posicionadas diante de Deus, não terem autoridades espirituais na sua vida, bem alicerçadas, não são bem estruturadas espiritualmente, elas vão acabar fazendo a vontade do inimigo pensando que estão fazendo a de Deus. As coisas de Deus são sérias.
Jesus, quando veio na Terra, ele nos deixou um exemplo de igreja. Um exemplo básico de igreja. Qual que era o exemplo de Jesus? Era pegar 12 pessoas, ensinar elas o caminho do Senhor e trabalhar com a vida delas durante todo o processo, até o cumprimento do seu chamado, você trabalhar com 12 pessoas e formar elas para que elas sirvam a Deus e façam os discípulos também. Jesus nunca montou uma igreja igual esse modelo que existe nos dias de hoje. Esse modelo dos dias de hoje é um modelo igualzinho o dos fariseus. Igualzinho desses líderes religiosos que mataram a Jesus. Onde eles ficavam no topo, no comando e no controle, e o povo se sujeitava a eles. Mas quando você vai conversar com o povo não conhece a Deus. O povo não glorifica a Deus o dia todo. O povo nem sequer liga nos canais evangélicos deles para assistirem. Para vocês terem uma ideia como é sério isso, como é sério a falta de formação espiritual das pessoas, inclusive daqueles que se dizem crentes, a falta de conhecimento do Deus que eles adoram, a falta de posicionamento diante de Deus, vai fazer com que o próprio Satanás use eles contra as coisas de Deus. Foi o que Satanás fez aqui. O diabo usou os próprios líderes da religião para agir contra Jesus. Não precisavam ser eles que matassem a Jesus. Poderiam ter sido outras pessoas. Poderiam ter sido pessoas que verdadeiramente não estivessem em nenhum tipo de comunhão com Deus. Mas por que, Ronaldo, que justamente aqueles que mais Deus esperava que seriam fiéis a ele, se voltaram contra ele? Porque nós estamos numa guerra. Há uma guerra espiritual sendo travada contra essas doutrinas, essas coisas malignas, e há um anjo chamado Satanás que está por trás. Você não vai conseguir vencer esse anjo com armas naturais, com inteligência, imitando as pessoas do mundo. Ah, não, deixa eu trazer o modelo do mundo para a minha igreja e vou implantar na minha igreja que aí o povo vai vir na igreja. Não adianta. A necessidade de uma conscientização das pessoas que frequentam a tua igreja de que elas precisam cumprir o chamado delas. Elas precisam saber quem elas são no reino de Deus. Elas precisam saber o que Deus quer para a vida delas, qual é o chamado delas, e exercer esse chamado delas na plenitude, para que Deus possa se manifestar na vida dela e não na tua igreja. As pessoas hoje estão dependentes de igreja. Você pergunta para elas, onde você vai? Eu vou na igreja buscar a Deus. E você não está buscando a Deus durante o dia, não? Você não está buscando nos outros dias, não? Não. Ele busca quando vai na igreja. Isso é o pior dos males que uma pessoa pode cometer com Deus. É uma atrocidade você pegar o teu Deus que te criou e achar que você dedicando a ele um tempo da sua vida durante a semana inteira, aí você vai numa igreja para buscar ele e achar que ele vai te ouvir. Acorda, acorda. Nós estamos numa guerra, você precisa todos os dias estar bem posicionados diante de Deus. Porque quando chegar o teu momento de ir para a cruz, conforme Jesus falou, né? Cada um apanha a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz para carregar também. Não é essa como a de Jesus. Não é essa que Jesus passou, mas você tem a sua cruz pessoal que você vai ter que carregar. Vão ser situações que você vai passar, onde você vai ter que provar que você acredita em Deus, diante de todas as pessoas. Você vai ter que dar testemunho de que Deus é realmente aquele que você adora. E essa tua cruz, se você não estiver bem posicionado diante de Deus, você vai agir contrário. Você vai agir totalmente oposto. Por isso nós precisamos realmente mudar este modelo de igreja que nós temos. Esse modelo de igreja onde eles alimentam o reino das trevas. Eles trazem recursos do povo para dentro da igreja e depois investem no reino das trevas. Sim, você acha que esses valores que são gastos nas igrejas, para onde que está indo? Todo o custo que uma igreja tem, para onde você acha que está indo? Ah, está indo para as vidas. Está indo para as vidas nada. Se tivesse indo para as vidas, eles estavam buscando a Deus também e formando discípulos. Eles estavam avançando o reino de Deus para que outras pessoas também fizessem discípulos. O modelo de Jesus é simples, meu amado. Não precisa de muito recurso, não. O modelo de Jesus é simples, não precisa de nenhum recurso.
Você forma discípulos e depois ensina eles a formarem discípulos e assim sucessivamente, cada um fazendo isso. Para quê? Para que o reino de Deus participe da vida dessa pessoa e ela escape do que Deus está para fazer. É só isso a igreja. Não é tudo isso que essas pessoas estão fazendo hoje. Se endividando, se enchendo de dívidas. Para criar igrejas, criar ministérios e depois quando as pessoas vão tentar ir na igreja para servir a Deus, tem que passar por tantos processos. E se você não tiver uma condição realmente financeira, você não consegue trabalhar na igreja. Se você não tiver dinheiro, você não consegue permanecer na igreja. Porque você não consegue manter o ministério. Você não consegue pagar o ministério. Aí você é obrigado a apelar para as pessoas que frequentam os cultos, que bancam a igreja. Aonde que Deus, o próprio Jesus, em algum instante, dependeu dos recursos das pessoas para montar o seu ministério, para avançar o seu ministério. Ele procurava evitar isso o máximo possível. As pessoas voluntariamente traziam coisas, faziam coisas por Jesus, ofereciam coisas para Jesus. Mas ele evitava ao máximo isso. Por quê? Porque Jesus conhece a corrupção que existe no coração do ser humano. Então, quanto menos você gerenciar as coisas de Deus, quanto menos você querer gerenciar as coisas de Deus e entregar para Deus comandar tanto o teu ministério como a vida das pessoas, mais você vai obter sucesso. Quanto mais os líderes querem ter o controle dos membros, o controle das suas igrejas, o controle dos seus ministérios, querem viver como Moisés fez, aonde Moisés buscava e o povo tinha que buscar Moisés. Moisés morreu no deserto, servo de Deus. Deus não deixou de dizer que ele era servo, mas nesse processo que ele deveria passar, não conseguiu resultado. E existem muitos líderes de hoje que estão fazendo a mesma coisa. Eles estão se comportando como Moisés, porque querem estar com as pessoas buscando a ele, e eles buscam a Deus. Meu amado, abre mão disso. Forma pessoas para buscarem ao Senhor, para que cresça o evangelho no que as pessoas, dentro das pessoas, no que as pessoas fazem, e não para frequentar cultos, e não para abrir igrejas. Você está entendendo? O Criador dos céus e da terra, ele tem poder para trabalhar na vida das pessoas. O Criador dos céus e da terra, ele tem poder para transformar a vida das pessoas. O Criador dos céus e da terra tem poder para fazer com que a igreja dele avance. Você não precisa estar no controle. Você não precisa estar no controle do povo. Você não precisa estar no controle de uma igreja. Você não precisa estar no controle desse modelo de igreja que nós vemos hoje. Você não precisa estar no controle de um ministério. Entrega para Deus esse controle e deixa que Deus trabalhe na vida de cada uma das pessoas para que elas exerçam o seu ministério. Porque quando chegar o momento dessas pessoas que estão frequentando o teu culto e você mostrar que você é fiel ao carregar sua cruz, quando vier o momento de você carregar sua cruz como Jesus aqui, de ser crucificado como Jesus, nas áreas que Deus vai te fazer passar, eu quero ver você realmente dar frutos. Compreenda, dar frutos segundo o mundo coloca como frutos, não é dar frutos. Dar frutos é as pessoas que estão contigo realmente reconhecerem quem elas são no reino de Deus. Realmente elas se manterem fiéis a Deus. Jesus quando disse, eu não perdi nenhum do que tu me deste. Isso é dar fruto. Dar fruto é você fazer com que as pessoas realmente estejam ao lado de Deus. Reconheçam que precisam de Deus todos os dias, a todo momento. Esses líderes da igreja aqui, que estavam na época de Jesus, eles eram pessoas que monopolizavam a fé para que as pessoas buscassem a ele. As pessoas vinham até eles e eles monopolizavam, eles pegavam as coisas da Bíblia, da palavra de Deus, e escondiam das pessoas, dificultavam o acesso para as pessoas, para dizer que eles estavam no poder e no controle. Eles monopolizavam tanto a fé, dizendo que eles eram detentores da fé, que eles faziam coisas horrendas contra as pessoas. Quando Jesus expulsou os cambistas, você sabe por que era? Porque eles estavam pegando as ofertas que eram para o sacrifício pelos pecados do povo e não sacrificava e depois vendia na porta do templo.
Eles estavam tão com os olhos no cargo que eles tinham, na posição que eles tinham, nos benefícios que eles recebiam do governo da época, que eles conseguiram não enxergar a presença do Filho de Deus próximo deles. Chegaram ao ponto de gritar diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o. Sabe aquelas pessoas que querem o mal dos outros, mas elas não praticam o mal para não dizer que foram elas? Mas elas maquinam para que outras pessoas façam mal para elas? Aquelas pessoas que armam laços, armam ciladas, para que outras pessoas façam aquilo que elas querem na vida dos outros que estão atrapalhando a corrupção delas? Pois é isso que eles estavam fazendo como líderes. Eles, como líderes, estavam tão envolvidos com essa malignidade, com os espíritos demoníacos, com demônios na vida deles, que matar a Jesus era a única coisa que eles tinham na mente. Você está entendendo o perigo de você andar com Deus de modo relaxado? De você andar com Deus de qualquer jeito, brincando com as coisas de Deus? Quando chegar o momento que o anticristo se manifestar na terra, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o primeiro a negar a Jesus. Você vai ser o primeiro a abrir mão de Jesus e dizer que você quer um outro Deus. Aí o teu líder vai criar um Deus e você vai buscar esse Deus e vai acreditar nele, porque você está com medo de morrer. Porque você está com medo de perder alguma coisa. É assim que agem as pessoas que não andam com Deus de verdade, que não acreditam em Deus de verdade, que não se posicionam diante de Deus. Elas têm medo. Medo. Elas valorizam as coisas aqui nessa terra mais do que o próprio Criador. Como se Deus não pudesse restituir ela. Deus não pudesse dar vida eterna para ela. Deus não pudesse dar uma vida muito melhor para ela. Não vale a pena abrir mão do teu Criador em troca de coisas que as pessoas te oferecem nessa vida, para que você fira os princípios de Deus. Você está entendendo? Jesus teve todas as oportunidades aqui de escapar da cruz. Até Pilatos queria ajudar ele a escapar da cruz, porque Pilatos enxergava que ele não tinha culpa. Pilatos, ao olhar para Jesus, via que Jesus não tinha culpa nenhuma para estar sendo crucificado. Mas Jesus no seu interior, Jesus no seu íntimo, sabia que ele estava morrendo e indo para a cruz, não pelos pecados dele, mas pelos nossos. Jesus, quando não respondeu para Pilatos, de onde você vem? Quando Jesus não respondia a Pilatos, não falava para Pilatos o que Pilatos queria ouvir, Pilatos chegou ao ponto de falar assim: olha, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Porque Pilatos não entendia o plano de Deus. Pilatos não compreendia o que Deus estava fazendo naquele momento, mas Jesus sabia. Jesus tinha plena certeza de que era o Pai dele que estava fazendo aquilo. Você entende a importância de você ter certeza do que Deus está fazendo na tua vida e você não se virar contra, você não murmurar, você não reclamar, você não se virar contra Deus, contra aquilo que Deus está preparando para a tua vida, sendo que é o melhor que Ele tem? E Jesus, sabendo que Pilatos queria libertá-lo, falando que você não tem culpa, para que você vai querer ir para essa cruz, meu? O culpado são essas pessoas que estão querendo te crucificar. Mas Jesus enxergava o pecado nosso, que nós precisávamos de sermos libertos da nossa culpa. Foi por isso que Jesus não se levantou para aceitar a proposta que Pilatos estava oferecendo. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Isso é, Jesus sabia que foi o Pai. Foi o Pai que deu autoridade para que aquilo acontecesse, para que as pessoas pudessem ser livres dos seus pecados, para que Jesus comprasse a gente com o seu sangue, com o seu corpo, com a sua morte na cruz. Mas Jesus chama atenção para algo muito mais sério aqui. Ele diz aqui: por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando você não se posiciona diante de Deus, você vai agir contra a vontade de Deus e vai fazer coisas que depois você vai poder se arrepender e não vai ter mais volta. Você vai até querer se arrepender e não vai ter mais volta. Por isso que Jesus disse que o pecado daquele que entregou ele era maior. Ele não estava referindo só a Judas. Ele não estava se referindo só a Judas. Ele estava se referindo a todos aqueles que apoiaram a sua ida para a cruz.
que foram a favor de enviar Jesus para a cruz, sendo contra Jesus. Se eles chegassem diante de Pilatos e falassem, não, nós queremos que ele vá para a cruz, mas porque nós sabemos que Deus falou que ele é quem vai morrer pelos nossos pecados, nós acreditamos nele como rei, nós cremos que ele é o nosso rei verdadeiramente, aquele que vai governar e que Deus deu o poder para ele. Era diferente. É diferente quando você se submete, se sujeita à vontade de Deus e você reconhece que Deus está operando em determinadas situações. Agora eu te pergunto, como é que você vai conseguir saber o que Deus está fazendo se você viver enfiado aí na tua vidinha buscando as tuas coisas? O mundo não quer que você conheça a Deus. O mundo não quer que você busque a Deus. Sabe por quê? Porque eles dizem que isso é perda de tempo. Eles dizem que se você trabalhar, você é uma pessoa que realmente tem dignidade. Se você dedicar sua vida e consagrar sua vida a um trabalho para ganhar dinheiro, comprar coisa, você é uma pessoa de dignidade. Desde que você abandone a Deus. Você não busque a Deus. Você não viva uma vida com Deus. E isso é coisa de demônio, eles estão te enrolando. Porque depois tu vai morrer e todas as coisas vão ficar aqui. Acorda para as coisas espirituais. Acorda para as coisas espirituais. Leva Deus para o teu trabalho. Leva Jesus para o teu trabalho. Leva as coisas espirituais para o teu trabalho. Tira esses deuses criados em nome de Jesus. Esses líderes religiosos criaram o seu próprio Deus. Eles inventaram um Deus para eles e diziam que estavam buscando a Deus. Por quê? Porque eles faziam o que eles queriam. Eles realizavam a vontade deles. Se eles tinham vontade de fazer algo, eles faziam, não queriam nem saber se era vontade de Deus ou não. Isso é criar um Deus para você. É quando a tua vontade, o teu querer, vai acima do que o próprio Deus quer, do que a vontade de Deus. Toma muito cuidado, toma muito cuidado. Esses líderes religiosos, meu amado, chegaram ao ponto de abrir a boca deles para se autocondenar. E eles revelaram o que estava oculto no coração deles. Revelaram a verdade que estava no coração deles. Isto é, eles estavam há tanto tempo servindo ao governo, há tanto tempo buscando os interesses do governo para conseguir regalias e benefícios, que quando Pilatos disse para ele que queria libertar a Jesus, que era realmente o rei deles, sabe o que eles falaram? Se deixar esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Não temos rei senão a César. Olha que malignidade. Pilatos disse, esse é o rei de vocês. Eles gritaram, mata, mata, crucificam. Não temos rei senão César. Olha o que eles tinham no coração deles, dizendo que rei deles era César, não era o Deus que criaram eles. Como é que um religioso, um crente, um evangélico acredita num político mais do que em Deus? Acredita num governante mais do que Deus? Acha que um governante tem poder sobre a vida dele para dizer o que ele deve ou não deve fazer, mais do que Deus? O Deus, quando nos diz para sermos submissos às autoridades na terra, é desde que não fira as coisas de Deus. Você deve se submeter às autoridades. Você deve estar sujeito às autoridades, desde que o que eles te peçam não esteja ferindo as coisas de Deus. E eles estavam ferindo algo que Deus enviou para ajudar eles a saírem da malignidade que eles estavam. Isso é, Deus preparou para eles um resgate, uma libertação através do Filho dele, um banquete para eles, e eles cuspiram no prato. Tamanho o envolvimento com demônios. Agora você acha que você frequentando um culto na tua igreja, deixando o teu líder lá fingindo que está buscando, você acha que você vai conseguir escapar? Você acha que você vai conseguir escapar da tua cruz? Quando você for levado para a cruz, você não vai negar a Deus? Você não vai se virar contra Deus? Hoje nós estamos realmente numa situação delicada, onde está disputando alguém que diz que acredita em Deus e alguém que diz que não acredita em Deus e que acredita em qualquer coisa, em tudo. E você acredita que tem pessoas que apoiam essa pessoa? Que acredita em tudo, aceita tudo, pode fazer o que quiser, não tem problema.
Já houve vários indícios das atitudes da personalidade dessa pessoa e eles se viram contra. Meu amado, o que você acha que você está semeando? O que você acha que você vai colher com isso? Por isso, tenha certeza de que o que você está fazendo é da vontade de Deus, porque você vai colher o fruto. Não é questão de você quem vai votar, não interessa em quem você vai votar. Isso é problema teu. Você precisa ter ciência de que em quem você votar, você vai colher o fruto. Por isso, peça para Deus, pergunte para Ele, peça para Ele falar com você, peça para Ele te direcionar, te dar sabedoria, discernimento. É isso que eu estou te dizendo. Esses líderes religiosos tomaram atitude segundo o que eles queriam. Eles não queriam nem saber o que Deus queria. Queriam tomar atitude segundo a vontade do rei da época. Agora você acha que eles não vão colher isso daí? Esses líderes? Ah, eles vão passar impune. Eles fizeram tudo o que fizeram de boa. Quer dizer que você acha que se você eleger um candidato que é contra a vontade de Deus, que é contra o reino de Deus, que é contra os princípios da palavra de Deus, e quer introduzir coisas malignas, doutrinas de demônios no Brasil, aí você vota nele e você não vai colher nada. Nada vai acontecer na tua vida se você fizer isso. Deus vai deixar passar limpo. Acorda, meu querido, acorda. Você vai colher o fruto desse voto que você está dando. Tenha certeza de que Deus te mandou fazer isso. Busque em Deus, pergunte para Ele: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Me revele, por favor, eu preciso que o Senhor me revele se o Senhor quer que eu vote nessa pessoa. Faça isso e você vai escapar da ira de Deus. Você vai escapar de passar por uma situação pior do que escolher o seu próprio caminho, aquele que você quer. A maioria das pessoas que se dizem crentes no Brasil, infelizmente, não perguntam para Deus em quem votar, se vota verdadeiramente em alguém que fala que acredita em Deus ou alguém que serve a Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa, a melhor coisa que você faz na tua vida é consultar a Deus nas coisas que você faz. É você conversar com o teu Criador, aquele que te formou. Eu não estou falando para você buscar em deuses criados, porque deuses criados não vão te responder. Deuses criados não podem ser Deus. Deus não ia criar um Deus para você adorar ou buscar a Ele. Onde já se viu isso? Deus ia fazer alguma coisa na terra para você buscar a Ele. Está amarrado. Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há nenhuma passagem na Bíblia em que Jesus buscou a deuses criados. O que é Deus criado, Ronaldo, que você quer dizer? Deus é o criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Gênesis 1. Leia o livro de Gênesis 1 ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe nos céus, tudo que existe na terra é coisa criada. É coisa criada. Se você buscar a Deus através dessas coisas, você está buscando através de coisas criadas. E você não vai ter a resposta da parte de Deus. Porque não tem como. Deus não vai criar as coisas para depois elas buscarem coisas criadas. É ilógico. Ele é o Deus que criou todas as coisas, ele quer adoração para ele quer a glória para ele quer que as pessoas que ele criou adorem a ele. Não tem outro caminho. Senão ele não precisaria ter criado. Eu vou criar as coisas e vou falar, não, agora eu faço o que vocês quiserem da vida de vocês. Não, de maneira alguma. Então, cuidado, tudo aquilo que Deus criou não foi feito para você adorar, nem para buscar a Deus. Não foi feito. São coisas que estão submissas a Deus, sujeitas a Deus. Elas nunca vão poder interceder junto a Deus. Não vão, não tem como. Então, em nome de Jesus, busca o próprio Criador diretamente. Jesus morreu pelos seus pecados para você, para que você tenha acesso ao próprio Deus, aquele que te criou. Para quê? Para que você não seja iludido, não seja enganado e acabe tomando atitudes que depois você fala, mas sabe o que é? Esse Deus que eu consultei me mandou fazer isso. Então, o problema é teu. Deus vai falar para você o quê? Vai falar, não foi eu, não foi eu quem te falei isso. Amém? Então, em nome de Jesus, Jesus estava numa situação aqui em que os líderes religiosos estavam tão fora da vontade de Deus, estavam adorando deuses criados, buscando a deuses criados, ao ponto de realmente nem querer saber se era a vontade de Deus que Jesus fosse para a cruz daquele jeito que foi, eles condenando a Jesus.
Então, em nome de Jesus, você precisa guardar isso no teu coração. Guardar isso no teu coração. Deus, quando ele mandou os discípulos escreverem a Bíblia, quando ele mandou os seus servos escreverem a Bíblia, é porque Deus tem uma história escrita para você. Pense assim, Deus, ele fez um script para a tua vida, tá? Ele fez um script, onde ele quer que a tua vida siga esse script do início ao fim para que você possa viver tudo que ele tem. Como os filmes hoje, as novelas, não é? Sabe novela, quando você assiste filme? Existe um script, onde já tem o começo e o fim. Quem criou aquilo, o filme, a novela, essas coisas, já sabe o começo e o fim, certo? Você participa dessa novela e desse filme, você dá vida, dá vida. Deus tem um script da tua vida, onde ele tem o início e fim contado por ele, narrado por ele, escrito por ele. Se você não se submeter a Deus, se você não se sujeitar a Deus, você não vai viver aquilo que Deus tem escrito para a tua vida desde o começo ao fim. Você está entendendo? Você está permitindo que outro escreva a tua vida. Como que vai ser? E aí você sabe o que vai acontecer. Você sabe qual o papel que você vai acabar representando, buscando a um Deus que não existe. Então você precisa ter na tua consciência o seguinte: se você quer viver o script de Deus, se você quer viver o que Deus tem escrito para a tua vida, você precisa se sujeitar ao teu Deus que te criou. A Ele, somente a Ele. O restante é acessório. Todo o resto é para te ajudar a buscar a Ele e adorar a Ele, mas nunca você deve adorar essas coisas. Você nunca deve perguntar para essas coisas sobre Deus. Para ninguém. Porque Deus é vivo, Ele existe. Você não tem que perguntar para alguém para ir para esse alguém te levar até Deus. Você não tem que buscar alguém para esse alguém te levar até Deus. Não existe isso. Isso é coisa de doutrina de demônio. É de gente que não quer buscar Deus, que está com preguiça de buscar Deus ou está com medo de buscar Deus por causa dos seus pecados. Aí o que ele faz? Deixa que alguém vai buscar para ele. Aí diz que é o intercessor dele. Não, vai lá, intercede por mim. Entendeu? E você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ensinamento, porque Deus não vai permitir isso daí de maneira alguma. Por quê? Porque é uma maneira que o diabo encontrou de introduzir na tua cabeça, no teu coração, mentiras e enganos. Ele descobriu que se ele te desviar de Deus, se ele fazer com que você pense que está buscando a Deus, ele consegue introduzir doutrinas de demônio no teu coração e na tua mente. E aí ele te engana e rouba a vida eterna que você tem direito, porque ele sabe que ele vai ser condenado e vai ser destruído. Satanás sabe que ele não vai ganhar vida eterna, ele já está condenado. Então o que ele quer fazer? Levar o maior número de pessoas para o inferno com ele. Como que ele faz isso? Te desviando da adoração ao único Deus que criou todas as coisas. Te fazendo acreditar que você está buscando Deus Criador através de deuses criados. E é por isso que as igrejas hoje estão cheias de pessoas vazias que vão buscar a um líder que diz que foi buscar a Deus. Aí ele fica buscando a Deus o dia inteiro, e essas pessoas ficam o dia inteiro no mundo, fazendo o que querem da vida delas. Agora eu te pergunto, essas pessoas estão prontas para a cruz? Então nada. Vão ser as primeiras pessoas que vão trair esses líderes, que vão se levantar contra eles. Por quê? Porque pessoas mal formadas espiritualmente, pessoas que não têm discernimento espiritual, que não têm um posicionamento diante de Deus espiritual, são as pessoas que mais o diabo usa para poder ser inimiga, para poder maquinar os planos dele. Ele introduz pessoas nos meios evangélicos, ele introduz pessoas nas religiões, estou falando às vezes até líderes, viu? Ele introduz pessoas lá para quê? Para introduzir doutrinas e crenças demoníacas. E aí as pessoas acreditarem e seguirem isso achando que estão servindo a Deus e sendo enganadas. Só que elas não sabem, elas não percebem. Por quê? Porque elas têm contato com demônios e não com o Criador dos céus e da terra. Então, se você quer eliminar tudo isso, se você quer realmente se livrar de tudo isso que não é de Deus na tua vida, comece a eliminar todo tipo de contato com Deus através de qualquer coisa que não seja o teu próprio Criador. Comece a falar com o teu próprio Deus.
Começa a orar para o teu próprio Deus. Começa a falar com o teu próprio Criador. O máximo que Deus nos deu foi autoridade para chegar até Deus no nome de Jesus, porque ele morreu por nós, só no nome. Nem é para Jesus que você tem que clamar, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, que nos ensina isso. Então, nem Jesus você deve clamar falando para Jesus. Jesus, isso, não. Entendeu? Jesus, depois que morreu, ele abriu a porta para nós termos acesso a Deus. Isso é, através de Jesus, você clamando no nome de Jesus, você consegue acesso a Deus. Porque se você for até Deus sem Jesus, a santidade de Deus vai te consumir. Você vai ser morto, você vai ser destruído. Mas se você for até Deus, o Criador dos céus e da terra, com o nome de Jesus, usando o sacrifício de Jesus que morreu por você, Deus então olha para Jesus quando vai ouvir tuas orações, quando vai ouvir teu clamor diante dele, a tua adoração diante dele. E se você chega a Deus com qualquer outra coisa que não seja no nome de Jesus, você não vai chegar até Deus. Não vai conseguir chegar até Deus. A própria palavra diz isso, porque Jesus pagou um alto preço. Jesus não fez coisa de brincadeira, não foi brincadeira o que ele passou. Não foi brincadeira de criança. Foi algo muito sério. Foi muito sério. E diz aqui que todas as palavras que foram escritas sobre a vida de Jesus se cumpriram na íntegra. Então medite aí você, o que você está vivendo, você está se preocupando se é a palavra de Deus para a tua vida? Se é aquilo que Deus tem para a tua vida? Se você não fizer isso e não tomar essa atitude, pode ter certeza que você vai ser atormentado por demônios. Eles vão roubar áreas da tua vida. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O interessante aqui é que depois que Jesus morreu, consumou, graças a Deus, ele deve ter falado, ai, acabou. Acabou, consegui cumprir o chamado do meu pai, o propósito que meu pai tinha para minha vida. Aí talvez você fale, e agora, o que vão fazer com Jesus? Acabou tudo, não tem mais ninguém para cuidar dele. Os discípulos se dispersaram, cada um foi para o seu canto, com medo, e ficou só Jesus. Não ficou só Jesus, porque Jesus adorava um pai, que mesmo depois que ele morreu, o pai cuidava dele. Tá vendo a diferença de você adorar um Deus que existe? Um Deus que é vivo, e não um Deus criado? É diferente. Todas as coisas que Deus criou não podem te ressuscitar. Eles não podem cuidar de você depois que você morrer. Você vai ser jogada ao relento. Você vai ser largada no relento. Porque esse Deus que você está buscando criado não pode te livrar da morte. Você está vendo o perigo de você criar o seu próprio Deus, de inventar o seu próprio Deus? Mas Jesus, após a sua morte, mesmo assim, Deus levantou pessoas para que pudesse pegar a Jesus, guardar a Jesus, embora nem haveria necessidade de guardá-lo, porque Deus ia recolher ele. Amém? Mas o amor deles por Jesus, embora com medo, né? Estava com medo, se escondendo deles, adoravam a Deus às escondidas, né? O agente secreto de Deus. Deus usou eles para que eles pegassem e embalsamassem o corpo de Jesus, né? Guardassem o corpo de Jesus, envolvessem num pano, pegassem especiarias e assim por diante. Mas o que eu quero dizer para você nessa parte aqui que nós podemos meditar? Muitas vezes nós estamos tão acostumados com os rituais, com os costumes da terra, que nós começamos a querer pegar as coisas da terra e fazer delas o nosso modo de viver. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, Moisés, quando morreu, não foi sepultado. Moisés, quando morreu, não foi passado com linho e nem colocado especiarias nele, como era um costume judaico. Olha lá, costume judaico de sepultamento. Está entendendo? São costumes que as pessoas criam na terra e querem que Deus aceite. Moisés, quando morreu, foi levado, seu corpo não foi encontrado na terra, e o Satanás queria disputar o corpo de Moisés. Satanás queria para ele. Está entendendo? Por que o diabo quer que o enterre? O diabo quer que você, ou os outros até queimam,
tudo superstição. Quer que você compre um caixão e põe o teu corpo lá dentro? É tudo costume dos seres humanos. A palavra diz que quando nós morremos, nós voltamos para o pó da terra e o espírito que Deus nos deu para viver, né, para nos dar vida, volta para ele, que é o fôlego de vida. Volta para Deus. Acabou, já era. Você vai ser ressuscitado depois para ser julgado. Deus vai te trazer a vida de novo, conforme a Bíblia, para você ser julgado por Deus. Quer seja para condenação ou para a vida eterna. Aí já não sei, é com Deus, é você e ele. Você está entendendo? Mas esse costume que as pessoas vão criando, elas vão criando cada dia uma coisa. Qual que é o objetivo por trás disso? Seguir costumes. Obter lucros, até mesmo com a morte das pessoas. Teve uma festa aí que comemoraram que chama Halloween, onde eles comemoram os mortos. Você está entendendo? São todos os costumes que as pessoas vão criando. Por quê? Porque elas não estão em conexão com Deus. Elas não estão em conexão com o Criador delas. Elas vão se deixando levar por aquilo que as pessoas vão pregando, vão ensinando para eles, por falta de contato com Deus, e elas vão deixando com que isso façam parte da vida delas e aquilo se torne parte da vida delas. Porque entenda uma coisa, toda vez que você não preenche a sua vida com as coisas de Deus, que Deus tem para a tua vida, outro script vai ser colocado na tua vida. Outra história vai ser escrita para você. Quer seja por você, quer seja por demônios ou pelo próprio Satanás. Porque toda pessoa vazia, que não tem comunhão com Deus e não sabe o que realmente Deus tem para a vida dela, com certeza vai ser conduzida por outra coisa. Então você precisa sair desses costumes do mundo. Para de valorizar as coisas do mundo. Existem coisas que o mundo faz que não tem nexo, não faz sentido. Não faz sentido. Se eu fosse citar todas as coisas aqui, e o pior é que as igrejas vão introduzindo, elas vão aceitando. Elas vão pegando as coisas do mundo e ajustando nas coisas de Deus como os fariseus faziam. Para quê? Para tentar fazer com que o mundo goste deles. Para tentar fazer com que o mundo concorde com eles, com que o mundo não se vire contra. Por quê? Porque eles acham que se eles conseguirem fazer com que o mundo não se vire contra eles, eles não vão conseguir destruir eles. O mundo não vai se virar contra eles, mas é papo furado. Você vai abrindo a mão daqui a pouco você está praticando as coisas do mundo e está achando que está servindo a Deus. São tantas coisas que são introduzidas na igreja, nas igrejas de hoje. O mundo cria com propósito demoníacos festas, comemorações, modos de adorar a Deus, formas de buscar a Deus, e eles vão introduzindo, vão aceitando, não buscam a Deus, nem perguntam para Deus se é o que Deus quer. Simplesmente falam para eles, eles aceitam, porque todo mundo está aceitando, todo mundo concorda com isso, todo mundo faz. Todo mundo faz essas coisas. O que tem? Então vai por esse caminho, meu querido. Vai abrindo mão, vai abrindo um abismo, vai levando para outro abismo. Daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco a igreja vai estar igual esses fariseus aqui. Elas vão estar tão preocupadas com a vontade dessas pessoas que introduziram essas culturas, esses costumes dentro da igreja. Eles vão estar tão preocupados com o que eles querem, que quando Deus fizer algo contrário, eles não vão compreender, não vão entender e vão se levantar contra aquilo que Deus está fazendo. Porque é assim com todo mundo que não busca Deus. Com todo mundo que vai abrindo mão das coisas de Deus para satisfazer os seus interesses, os seus próprios desejos egoístas, para manter o seu status de líder de igreja. Muitas vezes eles vão abrindo mão e vão abrindo mão, e vai deixando entrar doutrinas. Doutrinas de demônios vão sendo introduzidas dentro da igreja. E eles vão deixando. Sabe o que Jesus vai falar para vocês? Tenho contra ti. É isso mesmo. Jesus vai dizer para você, tenho contra ti, porque você está deixando que costumes da terra entrem na igreja, no ministério, e esses costumes têm origem demoníaca, pode ter certeza. O objetivo é adorar demônios, é glorificar a mortos, a demônios e a coisas desse tipo. E aí o que acontece? Você abre a porta e deixa entrar. Aí você começa a ficar doente, você começa a ter depressão,
Você começa a se sentir mal e não sabe por quê. Porque você está abrindo portas para a entrada de doutrinas, ensinamentos e coisas de demônios que você nem sabe. Por isso você precisa ter essa certeza do que Deus verdadeiramente quer para a tua vida. Quanto mais você se afastar de coisas que não são de Deus, mais você vai experimentar a boa e perfeita vontade de Deus e agradável. Por quê? Porque Deus vai transformando a tua mente. O mundo cada vez mais vai sendo transformado pela mente de Satanás, pela mente de demônios, pela mente dos filhos das trevas, porque eles agem em concordância a eles, para introduzir doutrinas contrárias às coisas de Deus. Em contrapartida, quando você se abre para Deus, Deus transforma o seu entendimento para andar segundo a vontade dele. E há uma guerra entre esses dois. Há uma guerra entre Satanás, que quer introduzir as culturas deles, os costumes dele, as doutrinas. Você pode ver, a maioria das pessoas que não buscam a Deus, elas cultuam mortos, elas adoram deuses criados, elas comemoram todo tipo de festa que aparece, porque acham que não tem problema. Por quê? Porque elas não buscam a Deus. Quando elas começarem a buscar a Deus, elas vão perceber que tem fundo religioso nisso. Tem um fundo religioso envolvido nessas comemorações, nesses costumes, nesses cultos realizados a demônios. Mas você só vai entender isso quando você for liberto. Quando você se libertar desses costumes do mundo e ver tua vida sendo restaurada por Deus, aí você vai entender, valeu a pena. Valeu a pena eu abrir mão dessas coisas. Mas, Ronaldo, parece tão bobeira. Não tem nada a ver. Então continua vivendo maldições na tua vida. E depois você vem dizer que é por quê? Ah, mas por que acontece tanta coisa ruim comigo? Por quê? Porque você leva uma vida afastada de Deus. E introduz culturas que não são de Deus, costumes que não são de Deus, que Deus desaprova. E é evidente que é o próprio Satanás que introduz isso com um jeitinho que ele dá para dizer que é bom. Não, mas isso daí é por amor, isso daí é para fazer, é para o bem das pessoas. Ai, então não se preocupa, pode fazer, pode praticar que não tem problema não. O Satanás é esperto, meu querido, ele é astuto, astuto. Ele usa as coisas demoníacas dele com um fundo de pano de que é bom. E as pessoas vão praticando e sendo amaldiçoadas. Depois elas não sabem por quê. Aí põe a culpa em quem? Em Deus, porque Satanás diz que eles estão adorando a Deus. Só que veja uma pessoa que adora a Deus, o Criador, a vida dela, a saúde dela, e vê a vida de uma pessoa que não adora a Deus, mas adora coisas que não são de Deus e pratica coisas que desagradam a Deus. Compara a vida de um e de outro. Você vê a diferença que é. Então, em nome de Jesus, amém? Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas incríveis para a tua vida, mas você não pode buscar isso nas pessoas nem em deuses criados, você tem que buscar no próprio Criador. Esta é a melhor atitude que você deve tomar em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, maravilhoso Criador do céu e da terra. Nós te agradecemos, Senhor, porque em nome de Jesus, o Senhor nos dá um tempo para que a gente se prepare, para que a gente se habilite, para que a gente manuseie as armas espirituais, em nome de Jesus, para que nós possamos passar pelo dia da nossa cruz, o dia em que nós seremos levados por situações difíceis. O Senhor nos prepara para que nós possamos nos manter firmes, fiéis ao Ti, Criador dos céus e da terra. Para que nós possamos passar por essas situações sem praticar o que aqueles líderes praticaram. O que muitos líderes da nossa época vão fazer também, meu Pai. Líderes de igreja, meu Pai, vão fazer. Porque eles vão adorar tanto o cargo deles, eles vão adorar tanto a igreja deles, eles vão adorar tanto o ministério deles, eles vão adorar tanto o status que eles têm diante das pessoas, que eles vão chegar ao ponto de fazer coisas que te desagradam, vão praticar atrocidades, meu Pai. Porque o coração deles não está no Senhor. O coração deles não ocupa o Senhor como em primeiro lugar. No coração deles o que ocupa é a vontade deles e aquilo que eles receberam para viver. Eles colocaram o coração deles nas coisas que o Senhor deu para eles e depois se afastaram de ti. Eles ficaram com medo de entregar para o Senhor aquilo que o Senhor deu para eles, sendo que o Senhor tinha coisas muito superiores.
Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eles se tornaram inimigos do Senhor. Por tempos, aqueles líderes religiosos serviram ao Estado, serviram ao governo que havia naquela época, serviam àqueles que detinham o poder naquela época. E se esqueceram do Senhor, não te buscaram, não te adoraram, não te glorificaram. Eles confiaram em homens mais do que no Senhor. E por confiar em homens, meu Pai, eles foram invadidos por espíritos imundos, eles foram tomados por espíritos imundos. O entendimento deles, o conhecimento deles foi distorcido por demônios, ao ponto de eles não enxergarem a bênção que estava perto deles, que ia dar para eles algo superior. Ia dar algo para eles que era muito superior que aquele governo que eles tinham religioso. Ah, meu Pai, quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Quantas pessoas recebem do Senhor alguma coisa e depois começam a idolatrar essas coisas? Ao ponto de até mesmo trocar o seu Deus, ao ponto de criar um Deus para si, só para não perder aquilo que o Senhor deu para eles com medo. Porque eles não têm entendimento, não têm conhecimento, meu Pai, que o que o Senhor tem reservado para nós é superior a essas coisas que tem na terra. Eles não compreendem, meu Pai, e são seduzidos pelas riquezas, são seduzidos pelas coisas que são oferecidas pelo próprio diabo. E acabam, meu Pai, se deixando corromper por esses demônios, por esses espíritos demoníacos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, enquanto eu viver, Senhor, ter o meu coração em Ti, ter a minha mente em Ti, a despeito do que aconteça na minha vida, a despeito do que se levante na minha vida, eu permanecer fiel a Ti. Eu permanecer guardando o que é mais importante, que é a vida eterna que o Senhor tem reservado. Guardando o que é mais importante, que é a comunhão com o Senhor, o Teu Espírito Santo se movendo na minha vida. Meu Pai, em nome de Jesus, me ajuda para que eu não seja contaminado como o mundo está sendo nos meus pensamentos. Contaminado como o mundo está sendo nos meus sentimentos. Porque eu sei que se eu permitir que a contaminação nos meus pensamentos e sentimentos entre, meu Pai, eu vou ser desviado, eu vou ser tirado da Tua presença e vou ser levado por caminhos que são de espíritos imundos. E eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro, meu Pai, ter pouco contigo, viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, mais obediente a Ti do que ter muito e me desviar, do que ter mais do que eu preciso, Senhor, mas acabar me desviando do Senhor. Não que seja errado ter, meu Pai, não é isso. Mas se em nome de Jesus no meu coração o Senhor percebe que se eu vier a ter coisas demais, se eu for abençoado demais nas coisas materiais, nas coisas dessa terra, e eu for me desviar da Tua presença, e eu for não me manter íntegro ao Senhor e fiel ao Senhor, eu prefiro, meu Pai, que o Senhor me mantenha com pouco. Eu prefiro que o Senhor feche as portas. Eu prefiro que o Senhor me mantenha, meu Pai, fiel a Ti, fiel ao meu chamado, fiel ao propósito, ao script que o Senhor tem escrito para a minha vida, meu Pai. Eu prefiro do que ter coisas nessa terra e ser corrompido por elas. E ser corrompido por elas. Eu prefiro não ter igreja aberta, meu Pai, do que ter uma igreja e ser corrompido por esse sistema que nos obriga a praticar coisas para manter um ministério aberto, que fere os Teus princípios. Se é para abrir ministério e para abrir igreja, para agir como esses líderes que valorizavam mais o que eles tinham, meu Pai, do que o próprio Senhor e a sua vontade, meu Pai, que em nome de Jesus eu nunca abra uma. Mas se eu vier abrir uma igreja para o Senhor, meu Pai, que todas as pessoas que entrarem lá fiquem cientes de que elas terão que Te buscar, elas terão que Te adorar, elas terão que buscar o Senhor e correr atrás de fazer discípulos e seguir a Tua vontade. Eu não quero de maneira alguma, meu Pai, extorquir delas, tirar qualquer recurso delas, com intuito e desculpa de que é para o Teu reino avançar. Eu acredito, meu Pai, que o Seu reino avança com o trabalho das pessoas, com a participação das pessoas em fazer, e não elas centralizarem em mim, e elas
investirem em mim para que seja feito o teu reino, meu Pai. Eu não acredito nesse modelo de igreja. O modelo de igreja que eu acredito é o que o teu filho ensinou. O modelo onde ensina a pessoa a buscar a Deus e depois libera ela para ir buscar a Deus. Sem precisar de tudo isso que as igrejas criaram. Sem precisar de tudo isso que as igrejas criaram. Por isso, meu Pai, me mantenha neste caminho, formando discípulos para o Senhor, ensinando eles a formar discípulos para o Senhor e assim sucessivamente. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu conseguirei ter uma vida com mais qualidade. Eu terei uma vida com mais abundância. Eu terei mais tempo para poder te adorar, para poder te buscar. Eu terei mais tempo para poder ficar com a minha família. Eu terei mais tempo para poder buscar coisas que realmente eu precise, sem necessidade de me tornar alguém que é viciado nessas coisas e viver dela, meu Pai, como muitos hoje nós vemos. Eles são viciados no seu trabalho, eles são viciados em dinheiro, eles são viciados em coisas. Eles não conseguem ficar sem coisas, meu Pai. Se o Senhor levar eles para o deserto, eles entram em desespero. Se o Senhor levar eles para o deserto, meu Pai, eles entram em desespero. Eles te desonram. Meu Pai, eu não quero esse tipo de igreja para mim. Eu quero uma igreja onde eu forme as pessoas para te adorar e te servir e elas façam o mesmo. É esse tipo de igreja. Que no máximo 12 pessoas ministradas por mim, que elas também depois ministrem as suas 12. É só isso, meu Pai, que eu quero. E não quero depender dos dízimos, das ofertas delas. Eu não quero estar no mundo alcançando lugares altos no mundo, mas ser corrompido. Ser corrompido por esse sistema. Ser corrompido nas minhas ações e nas minhas atitudes. Não, meu Pai, eu quero me manter fiel a Ti. Se o Senhor tem reservado para mim lugares altos e eu não venho a se corromper, libera. Libera, eu tomo posse, eu aceito de bom grado. Mas se a corrupção vai entrar em mim porque o Senhor conhece o meu futuro, conhece os meus pensamentos e os meus sentimentos, se a corrupção for entrar no meu coração e eu me desviar da tua presença, do teu caminho, da tua vontade, eu prefiro não ter essas coisas. Prefiro levar uma vida simples, onde eu possa fazer todas as coisas sem que eu perca as coisas que o Senhor tem para a minha vida, sem abrir mão dos teus valores, dos teus princípios. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser como teu filho, nos enche da tua glória para que nós possamos ser como teu filho, que ao passar por essa situação tão difícil, tão dolorosa, tão vergonhosa, ele não perdeu o foco do que o Senhor tinha para a vida dele, não perdeu a paz. Ele permaneceu fiel, ele tinha tanta certeza de que o Senhor estava com ele, ele tinha tanta certeza de que o Senhor ia honrá-lo, ia justificá-lo, ele tinha tanta certeza de que o Senhor ia fazer algo grandioso na vida dele, meu Pai, que ele não resistiu ao que o Senhor estava fazendo de maneira alguma. Ele aceitou o chamado dele, viveu o propósito, cumpriu o chamado dele. Hoje está sentado à direita do Senhor. Hoje ele tem toda a autoridade sobre os ombros dele. Hoje ele está governando e separando aqueles que te amam, que te servem, que te adorem. Sim, aqueles que te adoram. Sim, meu Pai. Por isso nós te pedimos, levanta pessoas com esse mesmo foco. Levanta pessoas nesta terra, meu Pai, com o mesmo sentimento. Um sentimento de buscar qual que é o teu chamado para eles, de saber qual que é o teu propósito para a vida deles. Nós não queremos, meu Pai, uma igreja de pessoas que não sabem para onde vão, o que querem, o que desejam, o que tem que o Senhor tem para a vida delas. Meu Pai, isso não é igreja, isso é só um amontoado de gente. São ossos secos, amontoado de mortos espirituais. Meu Pai, nós não queremos esse tipo de igreja no Brasil. Nós queremos uma igreja no Brasil, meu Pai, onde as pessoas têm ciência do que sabem que o Senhor tem para eles. Eles têm certeza daquilo que o Senhor tem reservado para a vida deles. Nós queremos uma igreja no Brasil, meu Pai, em que as pessoas são guiadas pelo Teu Espírito Santo, guiadas pelo Senhor e não por líderes de igreja, e não por ministérios.
Meu Pai, nós queremos uma igreja no Brasil de pessoas que te amem tanto, que não conseguem ficar um dia sequer sem te buscar, sem te adorar, sem glorificar o teu nome, sem sentir a tua presença e o teu Santo Espírito. Nós queremos uma igreja no Brasil onde as pessoas, ao andarem pelas ruas, meu Pai, os demônios temam, os demônios se afastem, os demônios saiam de perto porque sabem que essa pessoa tem comunhão com o Senhor todos os dias. Elas têm autoridade nas suas vidas todos os dias. Nós queremos destronar Satanás nesta terra, meu Pai. Nós queremos tirar os demônios desta terra, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, libertar os filhos das trevas que querem te adorar e te servir. E quanto àqueles que resistirem, faça o Senhor o que quiser com a vida deles. Mas que eles entendam que há um Deus que criou todas as coisas, que fez todas as coisas. E que esse Deus reina no Brasil. Esse Deus governa no Brasil. E aqueles que não se sujeitarem a este reino vão sair perdendo. Mas aqueles que aceitarem o teu reino, o teu governo, abandonando igrejas hipócritas, mentirosas, líderes religiosos que enganam, extorquem as famílias, que essas pessoas, meu Pai, possam dar testemunho na terra para ti. Sim, meu Pai, que as pessoas tenham a certeza no seu coração de que o Senhor está com elas a tal ponto que toda dependência de qualquer outra coisa que não seja o Senhor seja arrancado do coração delas. Meu Pai, nós oramos por aqueles que ainda estão sem conhecimento do Senhor e sem entendimento do Senhor. Antes que o Senhor volte e traga a tua ira sobre a vida deles, nos ajude para alcançar essas vidas. Nos ajude para ministrar essas vidas. Nos ajude para tirá-las das garras do inferno, das trevas e trazê-las para a tua maravilhosa luz. Meu Pai, o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador. Ajuda essas pessoas que estão adorando deuses criados, meu Pai, a te conhecerem. Abre o entendimento delas para perceberem a mentira dos líderes das suas igrejas. Para perceberem aqueles líderes que são hipócritas, que são falsos, que são mentirosos, que são enganadores. Para que eles se arrependam, para que eles mudem o seu comportamento e para que eles possam entender que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor governa sobre o Brasil. Por isso a tua igreja, meu Pai, seja levantada em nome de Jesus até o fim desse jejum. Uma igreja pronta para a guerra, guerra espiritual. Uma igreja pronta para ir para a cruz. Pronta para ir para a cruz, sem murmurar, sem reclamar. Que ela tenha tanta certeza de que o o Senhor tem reservado para eles depois da cruz é superior, que elas não abandonam aquilo que o Senhor deu como direção para elas. Esse tipo de igreja que eu quero no Brasil, Senhor. Uma igreja onde você encontra as pessoas adorando a Deus a todo instante, a todo minuto, nos lugares onde vão, nas ruas, glorificando o nome de Deus, cheias do Espírito Santo, nos trabalhos, onde eles estão nas suas empresas. Que a tua glória invada cada empresa, que a tua glória invada cada escola, que a tua glória invada as faculdades, que a tua glória invada a cultura deste país, tirando essas doutrinas de demônios. Que a tua glória invada, meu Pai, em nome de Jesus, a política, invada Brasília, ao ponto de que aquelas pessoas que adoram demônios, que têm desvio de personalidade, de caráter, que elas se arrependam, que elas se envergonhem das práticas que estão praticando, das leis que estão criando. Que caia por terra toda ação demoníaca, meu Pai, nesses ambientes. Que caia por terra nas famílias toda ação de demônios que levam as pessoas a usarem coisas e a fazerem coisas que desagradam teu nome, que ferem os teus princípios. Meu Pai, é esse tipo de Brasil que nós estamos orando. Nós estamos orando para um Brasil que realmente te ame, que te adore, que o Senhor realmente seja a pessoa mais importante na vida deles. E por causa disso eles receberão a recompensa que vem do Senhor em suas vidas.
a libertação, a cura, essa dependência, meu Pai, de remédios, essa dependência de planos de saúde, essa dependência da medicina mais do que do Senhor, meu Pai, nós derrubamos por terra, nós declaramos que vai cair por terra esse espírito maligno que tem roubado a vida das pessoas, fazendo elas acreditarem mais em homens do que no Senhor. Esses demônios que têm seduzido as pessoas para acreditarem mais em homens do que no Senhor. Homens que prometem e não cumprem, não fazem. E quando o Senhor faz, eles dizem que foram eles. Essa mentira do inferno que engana as pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, é impossível as pessoas terem uma vida com qualidade saudável sem ter comunhão com o Senhor, sem ter o Teu Espírito Santo, sem ter uma vida no altar contigo. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos para que essa igreja se levante no Brasil. Uma igreja cheia da Tua autoridade e do Teu poder, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho em toda a terra e o Senhor traga o fim e estabeleça o reino aqui. Nós não queremos poder, não queremos glória, não queremos essa terra para nós. Nós não queremos nada do que tem nessa terra, meu Pai, a não ser para que o Teu reino avance, para que o Teu governo venha, para que o Senhor volte, Jesus, em glória e estabeleça o Teu governo e o Teu reino neste planeta maravilhoso, na terra, e todas as pessoas possam gritar e clamar que só o Senhor é Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse. Glória a Deus.